Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série relacionada à teoria da engenharia de manutenção. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o planejamento de manutenção, né? A gente vai falar dos procedimentos, não só do planejamento, mas dos procedimentos, né? Que envolve a manutenção em si, né? Os processos pelos quais a manutenção deve passar para que ela aconteça de fato, né? Então, quais são as etapas? Essa é a ideia, passar uma visão geral sobre esse tema, né? Que a gente está falando da teoria, então a gente tem que falar da... O pessoal que trabalha com isso vivencia na prática, digamos assim, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu estou fazendo esse vídeo que eu fui chamado recentemente para um curso de pós-graduação, né? Então, as aulas que eu preparei para lá, eu também resolvi gravar, né, alguma coisa parecida aqui para o canal. Então eu te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no nosso canal e também se tornar membro, né? Se os nossos vídeos eles trazem alguma coisa de relevante para você, né, você pode também nos ajudar sendo membro do canal, é bem baratinho, dá uma olhada aí. Bom, falando do planejamento, né, a gente tem que falar quais são os serviços, né, que envolve. Então existem alguns tipos de serviços, né? Então tem serviços que são feitos rotineiramente, né, são serviços de rotina, e eles consistem, né, em inspeções e verificações das condições técnicas dos equipamentos, das máquinas, enfim, né? Então, por exemplo, né, falando já, né, também, né, lá da TPM, que a gente já comentou sobre isso em outro vídeo, né? A TPM, do ponto de vista de manutenção do operador, né, ele tem aquela ideia de que da minha máquina cuido eu. Então, se eu sou o operador da máquina, eu vou cuidar dessa máquina. Então, se eu ouço um ruído estranho, eu vou, né, verificar, eu vou olhar nível de óleo, temperatura e por aí vai, né? Então, tem uma série de coisas que podem ser verificadas, inspecionadas antes, por exemplo, de ligar o equipamento, né? Então, existe uma rotina pré-estabelecida para que o operador faça essa verificação antes de ligar a máquina, ao desligar a máquina, incluir limpeza e por aí vai, né? Então, através, né, desse tipo de serviço de rotina, é possível detectar e verificar os sistemas de lubrificação. Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha um serviço que a gente executava, onde o nosso técnico ele visitava frequentemente, né, os equipamentos, e aí a gente tinha uma criticidade, né? Então os equipamentos mais críticos ele passava uma vez por semana, equipamentos intermediários ele passava uma vez a cada 15 dias, né? 2 vezes por mês, e os equipamentos nem tão sérios assim passavam uma vez por mês, né? Isso é o que eu estou falando, é a criticidade, normalmente o pessoal utiliza a chamada curva ABC, né? A seria os equipamentos críticos, B, os equipamentos nem tanto, e o C, os equipamentos que não tem tanta, se quebrar não vai causar tanto impacto assim. Claro que todos têm sua importância, mas tem uns que têm mais importância, digamos assim, do que outros. E existem alguns casos que falam que o equipamento é A+, né, que além de ser A, ele é, né, extremamente importante. Então, o pessoal vai, às vezes, acrescentando. Então, o técnico passava nesses equipamentos, no foco era no selo mecânico, e aí ele usava a câmera termográfica, ele usava a caneta de vibração, então ele checava algumas coisas, né? E através desse trabalho ele conseguia verificar que às vezes o nível de óleo no mancal estava baixo, que um sistema de refrigeração, por exemplo, estava obstruído, porque ele pegava uma temperatura diferente do normal, né? Então, tipo assim, ele sempre passava no equipamento, estava lá 50 graus, de repente ele passa num dia, está 80, ele sabe que alguma coisa está errada, então ele vai investigar e através disso se evita, né, falhas no equipamento, né? Então daí você conseguia melhorar significativamente o desempenho. Então esse é um exemplo prático, né, específico em selo mecânico que eu particularmente estava envolvido. Eu particularmente já fiz algumas rotinas dessa, algumas vezes em ausência do técnico a gente ia lá fazer esse trabalho. Pode ser a constatação, né, de falhas de ajuste, né, às vezes um aperto de parafuso, enfim, né, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente tem que pensar é de quem é a responsabilidade, né? Então existe algumas coisas que é de responsabilidade do pessoal de manutenção. Então, por exemplo, tem algumas pessoas ou algumas empresas hoje, né, que colocam à disposição dos operadores de máquina uma caneta de vibração que ela mede, né, pontualmente ali a vibração
em função de parâmetros, ele consegue ver se o equipamento está, né, com uma vibração excessiva ou não, e aí sim ele chama o pessoal mais especializado em vibração para fazer uma determinada análise para checar se aquilo está ou não ruim, ou está adequado ou não, né? Seria essa a ideia. E os próprios usuários, né, os operadores da máquina, são as pessoas que mais conhecem o equipamento, na verdade, né? Eles conhecem o ruído, sabem pelo ruído se tem alguma coisa diferente, ou qual é o estado, né, do equipamento, de tanto que ele trabalha naquele equipamento. É claro que uma pessoa recém começada, digamos assim, a operar um equipamento, é óbvio que ele não vai ter esse sentimento, né? Mas com o tempo ele consegue chegar nesse nível. Existe, além dos serviços rotineiros, existem também os serviços periódicos, né? E esses serviços periódicos, eles consistem em procedimentos que visam manter, né, a máquina e o equipamento num perfeito estado de funcionamento, né? Então pode ser um tipo de manutenção preventiva, por exemplo, que eu posso executar. Eu vou ter algumas operações, né, desses serviços periódicos que eu posso monitorar as partes da máquina para verificar sujeira, né? Então, uma época que eu trabalhava com máquinas de corte CNC, a gente estava numa situação do equipamento onde, num determinado momento, a máquina pulava literalmente, e aí esse pulo, né, que a máquina dava correspondia, né, lá no corte da peça, né, e aí ela saía fora do padrão. E aí, ao verificar, chegou, né, ao fazer a verificação, detectou-se que os trilhos onde a máquina percorria estavam sujos, né? Então, na hora que ele passava em cima de uma fagulha, né, de metal endurecido, né, que derreteu e foi para lá, né, foi parar lá, ele dava esse pulo, fez assim a limpeza, acabou o problema da máquina, né? Às vezes são coisas simples, né? Eu posso ajustar ou trocar os componentes, né? Então os serviços periódicos eles estão mais relacionados aí com as manutenções preventivas, né? Eu posso fazer exame de componente antes do fim das garantias, né, daquele componente. Eu posso replanejar, né, o programa de prevenção em função dessas verificações e desses serviços periódicos, né? Testar, por exemplo, componentes elétricos. Então, a termografia, por exemplo, ela pode ser usada em painel, né? Então, é possível detectar que você está com uma resistência muito grande num terminal, por exemplo, pela termografia, né? Então, ele vai estar numa temperatura muito maior e aí pode tomar uma ação antes de chegar a literalmente derreter o cabo, né? E aí pode gerar incêndio e uma série de coisas aí sérias, né? Esses serviços periódicos, eles podem ser realizados, né, em paradas longas, então as indústrias químicas, as indústrias de processo contínuo, né, química, de papel celulose, de óleo e gás, elas costumam fazer paradas, né, programadas, né, a cada um ano e meio, dois, né, para poder justamente fazer uma manutenção geral, digamos assim, dos equipamentos, né. Eu posso ser em função de uma quebra ou de uma falha do equipamento, aí sim seria uma manutenção corretiva. Eu posso fazer através de um planejamento de um novo serviço ou na mudança de turno, né? Na hora que o funcionário, né, então tem uma máquina, um turno, por exemplo, né? Na mudança de turno de um operador e outro, eu vou lá e faço uma determinada intervenção. E quando eu falo em parada programada, eu tenho que pensar que eu normalmente vou fazer uma desmontagem mais avançada, digamos assim. Eu posso chegar a desmontar completamente os equipamentos. Depende muito, né? Se você pegar, por exemplo, indústrias de açúcar e álcool, como eu tenho as intersafas, né? Então a qualidade, digamos assim, ou o critério, né, de equipamento, ele não precisa ser tão robusto, basta se ele durar toda a campanha, né, já é suficiente, porque ali na parada obrigatória que vai ter entre uma safra e outra, eu vou fazer as manutenções. Não sei se é a melhor estratégia, a estratégica, né, mas a melhor estratégia, mas é o que acontece, pelo menos aqui no Brasil, né. E eu vou, nesses serviços periódicos, né, nessas paradas, eu vou trocar, né, e recondicionar peças que estejam danificadas, né? Quando eventualmente acontece um reparo não programado, a gente acaba caindo, né, na manutenção corretiva. E o mais importante, né, que seja um serviço programado ou não, eu tenho que fazer o acompanhamento e eu tenho que fazer o registro, né, da situação, né? E esse registro, esses registros, né, são usados
para você fazer um programa de manutenção, né? Então, às vezes acontece do equipamento quebrar porque faltou um parafuso, né? Então, às vezes uma vibração excessiva que não se consegue detectar a causa, ou às vezes o processo não permite mudanças. Então, se cria uma rotina de toda semana passar lá para fazer um aperto de parafuso, né? Eu já vi essa situação acontecendo porque não dá, tem hora que não dá para mudar, né? Nas condições ideais de funcionamento, nem sempre é possível você promover, né, essa situação, né? O que é muito crítico, né, essas paradas de longas, né, elas são muito críticas e normalmente são feitas durante um planejamento, às vezes leva o ano inteiro para acontecer, né, e quando dá coisa errada numa parada, normalmente as pessoas envolvidas na sua programação, elas acabam perdendo emprego porque elas são responsabilizadas ali pelo prejuízo. Se estava previsto parar uma semana, leva duas, né, então você tem problemas, né? E como a gente falou, né, as paradas não programadas, né, as manutenções corretivas, elas vão gerar problema como atraso no cronograma de fabricação, indisponibilidade de máquina, elevação dos custos de produção. E aí a ideia é assim, como que eu evito isso, né? Através do planejamento e da programação, né? Então, quanto mais eu conheço o meu equipamento, os meus equipamentos, né, mais precavido eu posso me tornar, né? Então, por isso que os tipos de registros são muito importantes, né? Embora a gente, né, eu já analisei várias situações onde a descrição só fala que quebrou, né? Mas o que quebrou, como estava, parou, não parou, né? Enfim, isso é importante para você chegar no diagnóstico do problema, né? E até aqui, se a gente for falar em termos, né, em termos históricos, no Brasil até na década de 60 era quebrou, consertou, né? Então, planejar é conhecer os trabalhos e os recursos que eu preciso para executar e tomar as decisões. E aí, uma vez que eu planejei, aí eu vou programar a manutenção daquele equipamento, né? Eu vou ver quantas pessoas precisam, que dia, que hora que é melhor para ser executado e o que deve ter no plano de manutenção. O como eu vou executar, o que eu vou executar, quanto tempo demora para executar, quem eu preciso de eletricista, eu preciso de mecânico, eu preciso de um cara de instrumentação, quando isso vai acontecer, né? Quanto tempo eu vou levar, o quanto isso vai custar. E se eu for pensar no como, o que e quanto, eu estou falando de planejamento. Se eu falar quem, quando e quanto, aí eu estou falando de programação. E o planejamento juntamente com a programação, eu vou ter o controle. E o controle ele vai ser retroalimentado, ou seja, eu vou fazer novas coletas e tabulações de dados, eu vou interpretar esses dados e por fim eu vou criar ou vou rever padrões e normas de manutenção do meu sistema. E a organização do serviço, eu tenho que pensar em como que ela se compõe, em como que se ela ordena, como que se estrutura o serviço para alcançar os objetivos. E como que eu vou fazer isso? Qual que vai ser o critério que eu vou utilizar? Eu vou pensar em relação aos riscos, né? Quanto maior o risco de parada do equipamento, gerar prejuízo por parada, mais eu vou ter que me organizar para evitar esses tipos de problemas. E quais são os objetivos da administração do serviço? É normatizar as atividades, é ordenar os fatores de produção, é contribuir para a produção e a produtividade com eficiência, sem desperdício, sem trabalho. Então não basta só fazer a manutenção, tem que fazer a manutenção e o equipamento não pode quebrar. Então já aconteceu várias vezes de fazer a manutenção, quebrar, fazer a manutenção, quebrar. Até o dia que eu falei para o cliente, falou, ou você me espera chegar, né? Quando eu ia lá chegar para analisar o partido, etc., ele já tinha partido e já tinha quebrado de novo, né? Então, ou você me espera para eu chegar e a gente acompanhar a partida ou não. E aí a gente acompanhou, o equipamento estava quebrando toda semana, passou para 3 meses, depois a gente conseguiu ajustar, passou para 6 meses, ou seja, aumentou significativamente a quantidade de tempo, né, que ele rodava, né? E se a gente pensar em sequência de planejamento, o que eu tenho que ter em mente, né? O que seria essa sequência de planejamento? O rol de atividades que o planejador tem que atingir para o plano de operação e emitir. E quais são os documentos que precisam ser emitidos? Então tem ordem de compra, tem ordem de serviço, né, tem ordem de manutenção e por aí vai, né? Então vai consistir em listar os serviços a serem executados, determinar o tempo e qual que é a característica, né, do profissional, né, como eu disse, eletricista, é um cara de instrumentação e por aí vai, né, qual a quantidade, se eu quero mais rápido eu vou ter mais, se eu quero, pode levar um tempo eu posso ter menos,
determinar a sequência lógica, né, para a operação. Então, tipo assim, se eu for fazer a desmontagem do equipamento, não adianta eu querer, que nem eu quero mexer no freio, né? Não adianta eu querer desmontar o freio do carro antes de tirar a roda, né? Não vai ser possível, né? Então tem que fazer o procedimento, né? Uma das maneiras, como eu já disse, é usar o diagrama de Ishikawa, também usado lá nas ferramentas de qualidade, né? E uma outra coisa bastante importante é construir o chamado PERT-CPM. O que é o PERT-CPM? É o Program Evolution and Review Technique e o Critical Path Method. Ou seja, o que seria isso, né? Seria um programa para você revisar e ter uma evolução nas suas técnicas, e o CPM é o método do caminho crítico. O que seria o método do caminho crítico? Eu vejo quais são as etapas que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero fazer uma revisão do meu carro. Eu consigo arrumar ao mesmo tempo o freio e arrumar, por exemplo, o motor, né? Algumas atividades talvez seja possível fazer paralelamente. Então, nesse sentido, eu tenho atividades, primeiro, que vão ser feitas, tem que ser uma feita após a outra. Então, um exemplo, para mexer no freio, eu tenho que tirar a roda primeiro, né? Então, agora, depois que eu tirei a roda, eu posso acessar outra parte, né, do carro e acessar ali o freio, né? Então, eu tenho caminhos diferentes, então eu posso fazer caminhos e paralelos. Por exemplo, vou construir uma casa. Eu posso, ao mesmo tempo que eu estou construindo, eu estou fazendo uma coluna, eu posso subir a parede, por exemplo, né? Eu não sou especialista em civil, mas algumas coisas sim, você pode fazer ao mesmo tempo. Agora, adianta eu querer colocar o telhado sem antes ter as colunas preparadas? Não, não adianta. Então tem atividades que eu tenho que fazer uma após a outra, e tem atividades que eu tenho que fazer, que eu posso fazer paralelamente. E isso acontece também nos equipamentos. Eu posso usar softwares, né, o chamado diagrama de Gantt também, que se eu for usar um software, eu posso usar o Microsoft Project, por exemplo, para ajudar nessas tarefas. E a partir daí eu imito, né, as ordens de serviço, as listas de materiais, e a relação de serviço por grupos ou por documento, né? Os equipamentos, de um modo geral, eles possuem, né, a chamada estrutura, né? E na estrutura vem tudo que tem relacionado, quais são todas as peças, né, que compõem aquele equipamento, né? E você vê qual vai ser necessário trocar ou não, né? E o método PERT-CPM, ele permite avaliar qual é o menor prazo possível, né? Então, digamos que para você fazer algumas atividades, né, eu vou fazer a recuperação do equipamento, por exemplo, então eu vou desmontar ele todo. Ao mesmo tempo que eu estou jateando, eu posso estar trocando, por exemplo, o selo mecânico, né, fazendo a recuperação do selo mecânico. Mas qual que demora mais? De repente, jatear leva um dia e recuperar o selo mecânico leva 2. Então, o caminho crítico é o selo mecânico. Então, eu tenho que tomar cuidado, olhar o método do caminho crítico. Ele serve justamente para que a gente possa identificar qual é o caminho mais crítico, como o nome fala, né? E é aquele que eu tenho que tomar mais cuidado. Se uma atividade leva 3 dias, a outra leva um dia só, eu tenho que estar mais preocupado com a atividade de 3 dias do que a atividade de um dia. Porque se a de um dia demorar, o máximo que vai acontecer é igualar as atividades. Permite, né, a gente identificar essas atividades críticas, e aí eu vou priorizar quais são as atividades que eu tenho que fazer, como eu acabei de comentar. E à medida que eu sei todos os caminhos que eu preciso percorrer, eu vou ver qual é a data limite, né? Então eu consigo ver, no melhor caso eu levo tanto tempo, se atrasar uma atividade eu vou ter um atraso geral, digamos assim, do meu processo, né? Então eu consigo ver, ter uma visão geral, né, de como vai ser a minha manutenção, e consequentemente eu consigo balancear os recursos, seja os recursos humanos ou os recursos de equipamentos, por exemplo, necessários para a execução daquela atividade, né? Isso aqui é uma linha geral, né? O método do caminho crítico, ele é um método bem interessante, que vale a pena, né, você aprofundar o conhecimento, né, os seus conhecimentos nesse tipo de atividade. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e nos ajude sendo membro do nosso canal aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.